Eu vou soltar ele, eu vou fazer alguma coisa. Mas não vá, Lázaro, se for vai morrer também. Ele vai passando o olhar, ele vê todos aqueles para quem ele multiplicou o pão e deu na mão deles. Os amigos que ele tinha desferiram contra ele a traição. Pedro está andando do lado, triste porque já tinha negado Jesus. A mãe de Jesus vai ao longe, olhando o filho querido. No meio do caminho ele não aguenta. A Bíblia não diz, mas é possível que Jesus tenha tombado com o peso daquele lugar, daquela cruz, da haste daquela cruz, porque ele estava muito cansado, estava com fome, estava machucado. E o soldado romano, enfurecido, endemoniado, olha no meio da multidão, e para humilhar mais Jesus, escolhe um homem diferente no meio da multidão. Ele pega o Cirineu, Simão o Cirineu. Cirineu não era sobrenome. Cirineu falava do lugar onde ele havia nascido, Cirene. Cirene ficava na Etiópia. Era o único negro que tinha ali naquele dia. Pegaram um negro para colocar ali, para ajudar Jesus a carregar a cruz, dizendo: nenhum dos seus irmãos te amam. Colocaram um estrangeiro para ajudar Jesus a carregar a cruz. E eu fico aqui imaginando com a minha mente, ele está sofrendo, está morrendo e está ensinando a gente que quando passarmos pela nossa via da crucificação, não tiver nenhum amigo para ajudar a carregar a cruz, não tiver nenhum parente para ajudar a carregar a cruz, Deus enviará um estrangeiro para ajudar. Aleluia. E o mais lindo é que o estrangeiro já está do seu lado, o Espírito Santo. É Ele quem te ajuda a carregar a cruz. Está sentindo Ele aí, irmão? É por isso que está ficando mais leve a cruz. Eu não oro para que Jesus tire essa cruz dos seus ombros, mas eu peço para que Ele te dê força para carregar ela até o fim, porque vamos trocar as cruzes que nós temos por coroas do céu. Aleluia. Passe pelo vale dando glórias ao seu Deus. Sobe comigo. Vem no Gólgota comigo. Ele está subindo, a multidão está indo atrás, os soldados estão gritando. Quando chegam lá em cima no Gólgota, tiram a haste que estava sobre os ombros de Jesus e pegam a haste maior e pregam lá, e tão sim uma cruz. Pegam Jesus e vão crucificá-lo. A história diz que a cruz era feita 5 dias antes da crucificação, era feita sob medida. Por quê? Por causa do tamanho e o peso do preso. Era feita sob medida porque antes de pregarem o preso já havia um lugar próprio para cravar o prego. Já faziam um buraco na cruz para que facilitasse a entrada do prego. Então quando vão pregar o nosso Jesus, problema, a cruz não era dele, era sua, era minha, era do infeliz, do Barrabás. E os pecados de Barrabás, os meus e os seus, eram muito maiores do que tudo já imaginado. Os pecados da humanidade inteira. Quando pregam a primeira mão, facilitou a entrada do prego. Quando vão pregar a segunda, não dá, porque o braço dele era menor. Então eles esticam Jesus. O salmista disse que esticaram o nosso mestre, ao ponto de quase desconjuntar os ossos. Os ossos não podiam ser quebrados, mas desconjuntados. Quando esticam Jesus, ele sente dores inimagináveis. Pregam a mão dele, o suplício maior vem na sequência, porque a mão ainda tem muita carne. Como é que se prega o pé? Não pregaram 2 pés de uma vez, porque não tinha prego que suportasse. Pregaram primeiro o primeiro pé, pregos de 17 centímetros, golpe desferido em cima do osso, ou entre as juntas dos pés. Quando o primeiro prego entra e crava o pé do meu Jesus naquela cruz, ele deve ter se contorcido, um desejo de gritar, mas era tudo que Satanás queria ouvir, fraqueza. E ele engolia seco, porque por dentro ele dizia para si mesmo: já vai acabar, não vai demorar muito, eles não vão suportar isso, então eu suporto por eles. Pegam o segundo pé e outro prego, pregam o segundo pé em cima do primeiro. Então temos 2 pregos segurando os pés dele na cruz.
Quando os soldados levantam a cruz, o buraco no Gólgota está feito. Levantam a cruz e era um preso. Você já viu algum policial tratar bem um preso? Abrir a porta do camburão e dizer assim: entra por favor, querido. Ninguém disse: olha, vamos colocar a cruz com cuidado. Quando eles levantam a cruz e soltam dentro daquele buraco, soltam com todo o peso do corpo dele. Quando a cruz bate dentro do buraco do Gólgota, o corpo de Jesus pende para frente. Ele fica preso pelos pregos das mãos e dos pés, e o corpo pende para frente. Os seus ossos comprimem o seu pulmão e ele não consegue respirar. Ele sabia mais do que ninguém que carne sufocada, Deus não aceitava o sacrifício dela. Então ele arruma força onde não tem, ele segura nos pregos, ele firma os pés e traz o corpo para trás, num esforço quase que sobre-humano, sentindo dores que você jamais sonhou. E quando ele encosta na cruz, ele respira um pouquinho só aliviado. E então ele começa a ficar tonto. Estava fraco do dia anterior. As moscas começam a visitar o corpo de Jesus. Se você já fez serviço militar, você sabe o que eu estou falando. Quando você está diante de todo o esquadrão e um maioral está passando perto de você, você não pode nem se mexer. Posição de sentido. Os mosquitos voam em volta do nariz, dá vontade de colocar a mão, mas não pode. Jesus estava ali, ensanguentado, suado, sentindo dores. As moscas estão voando sobre ele e ele não tem força nem para expulsá-las. Do lado dele é posto um bandido e do outro também. Quando ele olha para os dois bandidos, eu penso que ele intercede pela alma deles. O da esquerda fica endemoniado. O diabo entra dentro do corpo dele e ele olha para Jesus e diz assim: oh, você não é o Deus, você não é o Cristo, você não é o Todo-Poderoso? Sai da cruz e tira a gente daqui, rapaz. Eu imagino a tristeza com que isso chegou no ouvido de Jesus. Pensa, você está morrendo por ele e ele está debochando de você. A dor daquilo deve ter sido maior do que a dor dos pregos, maior do que a dor do chicote, porque a dor do desprezo é maior do que tudo. Deus olhou do céu e disse: não, meu filho não vai ficar assim. Espírito Santo entra no coração daquele bandido da direita. Vamos fazer um equilíbrio. O da direita fica cheio do Espírito Santo. Pregado na cruz, grita para o outro: pare de atormentar ele. Esse homem não fez nada, a gente está aqui porque merece, e ele não. O da direita estica o pescoço, porque Pilatos deu um presente para Jesus. Mandou colocar uma insígnia em cima da cruz: Rei dos Judeus. O preso estica o pescoço, e quando ele lê em cima da cruz Rei dos Judeus, ele abaixa a cabeça e sussurra: o Rei, Rei, ó Rei. Imagino Jesus levantando a cabeça, sentindo dor, dizendo: está falando comigo, rapaz? Estou. O Rei, lembra de mim quando entrar no seu reino. Aleluia. Eu imagino Jesus dizendo, eu penso, conjecturo: o que, filho? Lembra de mim quando entrar no seu reino. Eu acredito que você é rei. Lembra de mim. Eu imagino Jesus dando um sorriso no meio do sangue, no meio da dor, e dizendo para si mesmo: valeu. Pelo menos um acreditou. Jesus olha para ele antes dele desfalecer e diz: moço, ainda hoje você vai cortar as faixas, vamos inaugurar o paraíso juntos. Eu e você, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Era bacana, incline a sua cabeça. Derramado em meu coração, não sei como agradecer-te o que tu tens feito a mim. Eu só posso dar-te agora a minha canção. Quem pode cantar comigo? Uai, seu app de vídeos curtos.